Salve, improváveis! Tudo certo com vocês? Robson aqui então para mais um vídeo e hoje a gente vai estar conversando um pouco então sobre o que é cripto, né? Acho que a maioria do pessoal que está caindo nesse vídeo aqui está pesquisando para saber o que que é, para ter uma ideia de como começar, o que que é esse negócio. Cara, eu já ouvi falar de Bitcoin, mas me disseram que esse negócio aí é golpe, que tem um pessoal dando golpe, falando que está investindo em Bitcoin e tudo mais. Então eu queria me aprofundar um pouco mais para saber o que que é isso e eu caí aqui de paraquedas nesse vídeo aqui. Beleza? Então, cara, sendo agora aí, já deixa o like, aperta o sininho aí para ser notificado assim que a gente lançar novos vídeos aqui no canal. Já compartilha aí para aquele teu amigo que acha que Bitcoin é golpe, que falou para ti que criptomoedas é uma coisa que não serve para nada, que isso aí é golpe. Então manda esse vídeo para ele poder saber aqui que não é bem assim que as coisas funcionam, que tem um universo por trás de tudo isso e que existem muitas oportunidades também nesse meio cripto, beleza? Então vamos lá, galera. Então, o que é cripto, né? Então a gente vai entender, né? A gente tem aqui agora o guia definitivo para entender as criptomoedas, né? Prepare-se então para uma nova forma de como você vai ver o dinheiro a partir de agora, beleza? Beleza. Como surgiram então as criptomoedas? Cara, as criptomoedas, na verdade, a primeira delas, né, a mais importante, que hoje é o Bitcoin, ele surgiu depois da crise de 2008. Por quê, Rob, que surgiu o Bitcoin? Como é que foi essa coisa que aconteceu da crise bancária que acabou quebrando vários bancos? Ocasionou um fuzuê danado lá nos Estados Unidos, né? Então, o que aconteceu? Em 2008, os bancos eles facilitaram muito a questão do empréstimo. E aí eles começaram a dar empréstimo para várias pessoas que não tinham condições de pagar, vamos dizer assim, tá? Eles acabavam fazendo outras coisas por baixo dos panos ali, que eles vendiam a dívida para outros bancos e tudo mais, mas resumidamente, tá? Para deixar uma coisa mais clara e límpida para vocês, tá? Eles davam empréstimos para poder pegar essa dívida que a pessoa tinha aberta e vender para outro banco, mesmo sabendo que aquela pessoa que estava contraindo a dívida, ela não ia ter condições financeiras para poder pagar aquilo no futuro. Então isso foi gerando uma bola de neve de dívidas e o pessoal acabou não conseguindo pagar. E aí houve várias quebras de bancos bem conhecidos lá nos Estados Unidos e tudo mais. Foi uma crise bem feia, conhecida, ficou famosa no mundo inteiro, né? Essa crise de 2008. E aí, dentro disso, apareceu, a gente não sabe até hoje se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas, ou se é, sei lá, uma entidade, enfim, o que que se trata, com o codinome de Satoshi Nakamoto, que era o quê? Essa pessoa, ela entrou num fórum de criptografia que existiam na época e ela lançou lá um white paper que dizia o quê? Que ela estava criando uma moeda P2P, que seria peer-to-peer, né? Que é ponta a ponta. Seria como para duas pessoas negociarem sem ter um órgão centralizador ali no meio, tá? Então, Satoshi Nakamoto quis criar essa moeda, né? Por que que ele quis fazer isso? Porque ele sabia que a gente não podia mais depender dos bancos. Por quê? Porque quando esses bancos quebraram ali em 2008, o que que aconteceu? O governo pegou e imprimiu dinheiro para poder salvar os bancos. Só que essa crise, ela chegou em larga escala, em grande quantidade, para o consumidor final, para as pessoas, né? Vamos dizer assim, debaixo da pirâmide. Então, o que que Satoshi Nakamoto tinha ideia com, desde aquela época, com a moeda digital? Que todas as pessoas que quisessem ter uma forma de dinheiro que pudessem trocar entre si, elas não precisassem desse banco intermediando o que elas podiam fazer com esse dinheiro ou não. Por quê? Porque naquela época muita gente que tinha dinheiro em banco quebrou. Tiveram vários problemas, porque como os bancos quebraram, as pessoas tentavam ir sacar e não tinha, o banco não tinha mais dinheiro suficiente para poder resgatar aquele saque, né? Até porque os bancos, todo mundo sabe que eles trabalham com uma reserva fracionária, né? Então, toda vez que tu vai lá e deposita, por exemplo, R$ 1.000 no banco, ele vai pegar esses R$ 1.000, vai segurar 200 como reserva fracionária e os outros R$ 800 ele vai emprestar. Vai emprestar para alguém que está indo procurar um financiamento de casa, de carro, um financiamento para o agronegócio, enfim, para os diversos tipos de empréstimo que eles
dispõe no banco, né? Então, o que que aconteceu? O pessoal não conseguiu sacar o seu dinheiro, né? Quebrou, faliu, né? Aconteceu várias outras coisas. E ele teve essa genial ideia de ter um dinheiro que pudesse ser sem depender de nenhum banco, nem nada, né? Então, aqui a gente tem, né, que o Satoshi Nakamoto foi o cara que ele teve essa ideia genial de criar essa moeda digital, né? E o que que ele fez? Ele pegou e criou o Bitcoin como uma resposta para esse sistema financeiro sujo, né? Que salvou os bancos, né? E deixou o pessoal todo quebrar sem ter direito a poder ter o seu próprio dinheiro, né? Que era uma coisa que estava em posse dos bancos, né? Então, a partir daí, começou a se criar um novo sistema financeiro para o mundo todo, onde ele é totalmente digital e descentralizado. E descentralizado, né, significa, como a gente estava falando até agora, que ele não depende de banco nenhum, nem de ninguém. Qualquer pessoa pode, com o seu computador, baixar o programa do Bitcoin e começar a rodar um nó em qualquer lugar do mundo. E essa pessoa vai poder validar as transações da rede e ser um participante da rede em si. Então, não depende de nenhum órgão centralizador, nenhum banco, nem nada do tipo. São várias pessoas no mundo inteiro com vários computadores que são quem trabalham para poder fazer com que a rede ela funcione sem nenhuma contraparte, né? Apenas as pessoas que estão negociando ali dentro. Beleza? Então, passamos aqui para a próxima explicação. Então, o que é cripto? Ela é uma moeda digital, né, sem governo, como eu acabei de falar, né? Ela é totalmente descentralizada, de pessoa para pessoa, e ela é baseada em tecnologia e descentralização. Então, foi isso que Satoshi Nakamoto criou quando lançou o paper do Bitcoin, né? E depois com a rede, blockchain e tudo mais, que ele foi aprimorando com o passar do tempo. Para poder entender cripto, a gente tem que entender um pouco sobre blockchain, tá? Que é o quê? Ele é o coração de cripto. Por quê? Porque ali cada transação ela é registrada para sempre e nada vai poder ser apagado do que está escrito ali, né? Por quê? Tá vendo que aqui a gente tem um bloco e aí ele faz uma ligação com outro bloco aqui? Por que que isso acontece? Porque funciona da seguinte forma: a gente tem várias transações aqui, ó, várias transações, vai acumulando, 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 acumulando e cria um bloco. Beleza. Aí quando cria esse bloco aqui, ele vai ter que se conectar no bloco anterior. Só que o que acontece? Para esse bloco poder se conectar no bloco anterior, todas as transações que estão aqui dentro desse bloco vão ser conferidas por esse novo bloco para poder ser adicionado aqui. Se por acaso alguém tentar modificar alguma informação desse bloco que já está na blockchain, esse novo bloco aqui não vai conectar e ele vai dar um aviso para a rede inteira que tem algo de errado aqui. A blockchain, ela é como se fosse aqui, ó, um livro, né? Um livro razão, por exemplo, né? Que ele tem todas as transações anotadas aqui, que ele é transparente, qualquer pessoa hoje pode entrar na blockchain do Bitcoin, do Ethereum, de qualquer outra criptomoeda e acessar todos os dados de tudo que está acontecendo ali em tempo real. Então, ele é descentralizado, ele é imutável e ele é totalmente transparente, onde qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode acessar e ver tudo o que está acontecendo ali em tempo real. Beleza? Então a gente parte aqui agora para que servem as criptomoedas, né? Elas têm praticamente quatro funções básicas, tá? Tem outras mais, mas essas aqui são as principais, tá? Que é o quê? Elas servem para fazer transferências globais, então, tu pode fazer transferência global de qualquer lugar do mundo para qualquer lugar do mundo sem depender de ninguém, de nenhum banco, nem nada. Só com a tua carteira de cripto, tu consegue mandar o USDT, Bitcoin, Ethereum, USDC, DAI, qualquer criptomoeda para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, tá? De uma pessoa para outra, sem depender de ninguém. Outra coisa importante que a blockchain serve é para renda passiva. O que é isso, Rob? Renda passiva seria a DeFi, tá? Tu pode fazer várias coisas aqui dentro da própria blockchain nas finanças descentralizadas. Isso é uma coisa bem complexa, a gente pode talvez fazer um vídeo num próximo momento para falar só sobre isso, mas resumidamente é como você gera renda, seja ela ativa ou passiva, né, dentro da blockchain.
seja fazendo stake, pools de liquidez, ou real yield, qualquer coisa do tipo que te gere um retorno real, né? Outra coisa, ela serve para te ter uma proteção contra a inflação. O que seria isso? O Bitcoin, ele tem várias propriedades para ser um oposto, vamos dizer assim, da desvalorização do dinheiro. Por quê? Por que que o dinheiro ele perde valor, né? Ele perde valor por causa que o governo imprime cada vez mais, isso gera inflação, e o teu dinheiro, por mais que seja a mesma nota de R$ 100, tu não compra mais a mesma coisa que tu comprava com esses R$ 100 ano passado. E o que acontece? O Bitcoin ele é totalmente diferente. Por quê? Porque ele tem um item que é muito valioso nele, que é a raridade dele. Por quê? Porque ele só vai ter 21 milhões de unidades. Então ele é totalmente escasso. Essa escassez deixa ele como um ativo mais raro até do que o próprio ouro. Por quê? Porque o ouro, tu nunca sabe quando é que vai ter mais, porque pode ser que amanhã alguém dê algumas piconadas ali no terreno vizinho e encontre uma jazida de ouro. E o Bitcoin não. O Bitcoin tu sabe que só vão existir no máximo 21 milhões de unidades, né? Então acabaram esses 21 milhões, acabaram os Bitcoins. Para vocês fazerem uma analogia fácil, se hoje todos os milionários do mundo quisessem comprar Bitcoin, não ia ter Bitcoin suficiente para todo mundo. Então, só para vocês terem uma ideia do quanto raro ele é e o quanto escasso ele é, e o quanto ele ainda pode se valorizar quando a maioria das pessoas começarem a entender mais sobre e verem nele, né, uma proteção real contra a inflação, como ele realmente é, né? Então passamos para o próximo, que é o quê? Dentro da blockchain você pode fazer pagamentos e você pode lidar com NFTs, seja comprando, vendendo ou criando até NFTs para talvez passes de alguma coisa, né? Como se fossem ingressos para shows, eventos e tudo mais. Então, dentro da blockchain, tu consegue fazer tudo isso também, criar NFTs, gerar pagamentos. Então, essa é mais uma propriedade aí de para que servem as criptomoedas, né? Para pagamentos e gerar esses NFTs. Beleza, então seguimos aqui. A gente vem agora então para uma imagem aqui das criptos mais conhecidas que a gente tem no mercado cripto, tá? Isso aqui é uma coisa muito variável, tá? Eu peguei algumas principais aqui do top 10, mas são criptos que geralmente vão mudando por causa que, dependendo do momento que a gente tá, do ciclo e as coisas estão acontecendo, vão ter umas que vão ser mais conhecidas, outras menos, outras têm mais tempo, outras têm menos tempo. Mas aqui eu peguei um aparato geral das que mais são faladas, né? Das que o pessoal tem mais consentimento, né? E confia e tudo mais, só para a gente ter alguns exemplos então, né? Então a gente pegou aqui o Bitcoin, né? Que é o mais famoso de todos, né? A blockchain mais famosa, a criptomoeda mais conhecida, né? Que foi a que Satoshi Nakamoto criou lá, né? Em 2008, como a gente estava falando nos slides anteriores ali. Beleza, a gente tem também a Ethereum, né? Que ela é responsável por todos os contratos inteligentes que rodam em blockchain. Então, isso é um papo também um pouco mais aprofundado, que a gente talvez pode trazer um vídeo para falar só sobre Ethereum, sobre os contratos inteligentes. Mas para vocês só terem uma ideia de como funciona, o Ethereum é que é responsável por toda essa parte do que a gente comentou antes ali do DeFi, né? Da renda de yields, de empréstimos, stake, pools de liquidez, todo esse aparato financeiro, ele acontece por causa dos contratos inteligentes que começaram a existir por causa da Ethereum, beleza? Então a gente tem aqui também agora as stablecoins, que são o quê? São o dólar, por exemplo, ou o euro, ou aqui a gente tem até o BRL, né? Que seriam as moedas digitais que representam a moeda fiduciária de cada país. Nesse caso aqui eu trouxe as stablecoins de USDT e USDC, que são duas stablecoins que são lastreadas em dólar. O que isso significa? Para o pessoal que é o dono aqui, por exemplo, né, da USDT e da USDC, poder gerar um USDT ou um USDC, eles precisam ter em cofre $1 para cada moeda digital que eles gerarem. Então, esse USDT e USDC, ele é lastreado diretamente no dólar americano. Então, sempre que tu vê um USDT no mercado, tu saiba que existe um dólar com no cofre, por exemplo,
dessa, dessa entidade que está fazendo a custódia e está gerando essa moeda nova para a gente utilizar no mercado cripto. Beleza? Então a gente tem aqui também uma das mais famosas aí, que ficou bem famosa agora nesse ciclo, né? Que veio lá de um fundo de mercado de US$ 7, agora chegou a bater até US$ 300 há pouco tempo atrás, agora está chegando perto dos US$ 200 novamente, que é a Solana. Que a Solana é o quê? A Solana, ela é um Ethereum um pouquinho mais rápido, mais barato, e eu diria que é um pouco mais melhorado, tá? Claro, ela não tem toda a confiança que tem na rede Ethereum, justamente porque a Solana ela é mais nova e tudo mais, mas ela é mais rápida que Ethereum, mais barata, e eu acho muito mais ágil para te mexer nas coisas, para poder fazer as transações e tudo mais. Então, ela ganhou bastante adoção justamente por causa que ela é rápida e barata. São duas características que atraem muito o público de varejo que está começando nesse meio cripto. Beleza? Então a gente vem para a próxima aqui, que é a BNB. A BNB, ela é a moeda oficial da Binance, né? Vocês já devem ter ouvido falar, porque existem várias propagandas por aí e tudo mais, até aqui no YouTube mesmo, já devem ter ouvido falar sobre a Binance e tudo mais, que é a maior corretora cripto que existe no mundo e ela tem a sua própria moeda, que é o BNB. Então é uma moeda sempre bem conceituada no mundo cripto, está sempre entre as top 10 com maior capitalização de mercado, né, com maior market cap, e ela sempre figura aqui entre as principais criptos que existem. Beleza? Outra cripto que eu deixei aqui é a própria Avalanche. A Avalanche, ela é um pouco renegada no mercado e tal, sabe? Mas eu acho uma cripto bem interessante. Ela tem uma blockchain também bem rápida. Ela tem vários aplicativos ali dentro da blockchain dela que são bem utilizados, principalmente por pessoal que gosta de fazer pool de liquidez. Eu acabo utilizando bastante ali a Trader Joe, ah, e algumas outras aplicações que funcionam ali dentro da Avalanche. Então, eu acho uma cripto bem interessante, também está sempre vigorando ali entre o top 10 do mercado, entre top 10 e top 15 ela está sempre ali, sempre tem uma capitalização de mercado bem alta e é uma cripto bem utilizada pelo pessoal aqui do mundo cripto, né? É uma cripto bem conceituada assim também, que tem já uma bagagem de mercado. Então a gente vem aqui agora para uma pergunta que muita gente me pergunta sempre quando eu falo de cripto, que é o quê? Tá, Rob, mas cara, isso aí de cripto é seguro? Tem muito pessoal que dá golpe falando que está investindo em criptomoedas, isso que aquilo e tal. O que que tu acha disso? O que que tu pode me dizer? Cara, o que eu posso te dizer é o seguinte, ó, a tecnologia ela é segura, só que tu precisa ser totalmente responsável com os golpes que existem, tá? Porque tu tem que estudar bastante antes de sair investindo sem saber o que está fazendo. Por quê? Porque o que acontece? Como cripto é alguma coisa muito nova e o pessoal ainda não entende muito bem, existiu muito golpe que utilizaram o nome das criptomoedas. Que o pessoal fazia o quê? Eles camuflavam uma pirâmide financeira dizendo que era investimento em criptomoedas. Por quê? Como o pessoal não conhece, não sabe o que que é direito, como funciona, o pessoal, nossa, Bitcoin é uma coisa que valoriza bastante. O pessoal acabava vendo, às vezes, no noticiário da TV ou até nas próprias redes sociais. Ah, Bitcoin faz 300% no ano. Aí o pessoal falava, nossa, bah, os caras lá me chamaram lá e falaram que estão investindo em Bitcoin. Então esse negócio aí deve ser bom mesmo, porque tá passando aqui na TV, tá passando nas redes sociais aqui que sim, que fez bastante percentual no ano e tal, deve ser alguma coisa boa, né? Só que aí o que acontecia? Eles faziam um sistema de pirâmide financeira onde os primeiros que entravam iam recebendo dos outros que iam entrando depois. Só que, como todo mundo sabe, né? Isso não tem futuro, porque vai chegar uma época que não vai ter gente suficiente para entrar, para pagar os que já estão dentro e essa pirâmide vai desabar, né? Que é o que acontece com a maioria das pirâmides que o pessoal some e deixa todo mundo sem o dinheiro que investiu, né? Aconteceu muito aqui no Brasil, até que na minha região a gente teve uma muito conhecida que fazia isso, né? Que acabou deixando um prejuízo muito grande aqui na minha região. Então, o pessoal aqui da minha região até tem bastante preconceito e tudo mais quando se fala de Bitcoin, porque eu moro numa cidade bem pequena, né? De 30 mil habitantes, no interior aqui do Rio Grande do Sul.
E o pessoal acaba meio que não estudando muito sobre as coisas e querendo investir em qualquer coisa que aparece com uma promessa falsa que inventaram para eles, né? Então, aqui na minha região ficou muito marcada essa coisa de golpe, de Bitcoin e tudo mais, por causa desse tipo de pirâmide financeira disfarçada que acabavam levando o pessoal na conversa, né? E acabavam fazendo com que o pessoal investisse nisso e depois tomasse um prejuízo e amargasse, né? Um, um prejuízo gigantesco por ter entrado naquilo ali, né? Sem ter estudado o mínimo possível, né? Então, o que eu sempre digo, cara, se tu vai querer entrar no mercado cripto, estuda, tá? Estuda bastante, cara, se aprofunda. É um mercado muito novo, a gente tá só começando, então, né, tem muita oportunidade ainda por ser algo muito novo, só que também por ser algo muito novo e ainda, como a gente tava comentando antes ali, ser algo que é de pessoa para pessoa, P2P, né, peer-to-peer, o que acontece? Se por acaso hoje tu fizer um Pix para uma pessoa e tu acabar errando lá o CPF dela ou o próprio número do celular dela, o que que tu pode fazer? Tu pode pegar, ligar para o banco. Oi, banco, tudo certo aí? Cara, seguinte, eu fiz aqui uma cagadinha aqui e eu mandei o Pix para a pessoa errada. Tu consegue estornar aí para mim, eu ver o que que a gente pode fazer? Beleza, o banco vai pegar, vai entrar em contato com a pessoa que tu mandou o Pix errado para ela poder fazer a devolução para te poder mandar para a pessoa que tu deveria mandar, beleza? Só o que acontece? Aqui em cripto não tem isso, tá? Então por isso que, cara, tu tem que ter muito cuidado aqui. Por quê? Porque aqui só vai ter o Pix da pessoa, é o endereço da carteira. Então, antes de tu fazer um envio ou até de tu receber um dinheiro, quando alguém te pedir tua carteira para mandar um fundo para ti, tu sempre tem que conferir pelo menos os 3, 4 números iniciais da carteira e os 3, 4 finais. Para quê? Para ter certeza que aquele número ali não vai ser alterado. Por quê? Porque se alterar alguma coisa daquele número ali, os fundos não vão chegar. E não tem como tu pegar e ligar pro banco, oi banco, cara, eu fiz um negócio errado aqui. Não tem, né? É de pessoa para pessoa. Então, se tu fizer alguma coisa errada, a responsabilidade vai ser inteiramente tua. Como também é se tu fizer certo e ganhar dinheiro aqui, a responsabilidade é inteiramente tua também. Então, é só isso, sabe? Tem que ter alguns cuidados, tem que ter um pouco de atenção, por ser esse mercado novo, por ser essa coisa que ainda, vamos dizer assim, entre aspas, é um pouco insalubre por ser algo muito novo, que ainda não é tão regulado e tudo mais, a gente sempre precisa ter alguns cuidados, né, para poder não sair fazendo qualquer coisa por aí e perdendo dinheiro, né? Então, beleza. Começando com segurança, tá? Então, que nem eu falei para vocês, cara, vocês querem adentrar nesse mundo, vocês querem conhecer mais sobre criptomoedas, sobre blockchain e tudo mais? Cara, três passos básicos, tá? Para vocês começarem. Estude, isso aqui é o mais importante de todos, tá? Cara, conhecimento é poder, não é balela nem nada, tá? É uma frase clichê, eu sei, mas, cara, isso é básico, tá? Para tudo. Se tu quiser começar algo novo que tu nunca fez, estuda, vai com calma, sabe? Aqui, ó, invista pouco, tá? No início. Vai com o pezinho na água, né? Vai vendo a profundidade devagarinho, vai pisando, vai vendo até onde que dá pé, para ver o que que tu pode fazer, o que que tu não pode, quanto que tu pode investir ali, quanto que tu não pode, entendeu? Vai na manha, vai tranquilo, tá? E outra coisa mega importante, guarde suas chaves com segurança. O que seria isso? Guarde suas chaves com segurança. Se vocês assistirem um vídeo que eu vou deixar aqui depois no outro card, que é como criar sua carteira de criptomoedas EVM, que é para transacionar na rede Ethereum, e todas as outras redes que utilizam Ethereum Virtual Machine, vocês vão ver que quando vocês forem criar essa carteira, vocês vão ter um jogo de 12 palavras que vão ser uma seed phrase, que é o quê? Essas 12 palavras que vão dar acesso para vocês a essa carteira de cripto de vocês. E depois, quando vocês estiverem dentro da carteira de cripto, vocês vão ter um outro endereço, que geralmente começa com 0x, que é o endereço da carteira de vocês, que é o que eu comentei antes ali, que é como se fosse o número do Pix. Quando alguém vai precisar enviar para vocês alguma coisa, vocês vão ter que enviar esse número para elas, que é um hash, na verdade, né? Que é um número gigantesco, né? Que começa com 0x. Vocês vão enviar esse número para a pessoa para ela fazer um depósito para vocês, por exemplo. Ou depois, mais adiante, quando vocês começarem a utilizar mais o DeFi e tudo mais,
muitas vezes vocês vão precisar desse número para poder verificar se a carteira de vocês ela está elegível para um airdrop, vocês vão precisar desse número para, por exemplo, se vocês fizerem um ENS, né, que seria um nome que vocês colocam, em vez de botar todo esse número, vocês podem comprar, por exemplo, eu comprei improvávelcrypto.eth, que daí, ok, em vez de eu ter que memorizar todos aqueles números ou coisas assim para poder fazer uma transação às vezes mais rápida, eu só preciso ter aquele nome, que é improvávelcrypto.eth, para as pessoas poderem mandar dinheiro para mim ou para mim poder conectar em algum lugar que eu preciso fazer mais rápido, sem que eu tenha que ir lá, abrir minha carteira, copiar lá o meu endereço público para poder jogar naquele site que eu preciso fazer alguma coisa. Então, por hoje seria mais ou menos isso, tá? Então eu deixo a mensagem aqui para vocês que a nova era do dinheiro ela já começou e eu acredito que se vocês caíram nesse vídeo aqui é porque vocês estão querendo aprender mais sobre. Então, cara, se vocês estão querendo aprender mais sobre, tá? Lembrem uma coisa, disciplina é o único atalho, tá? Seja para aprender, seja para executar, seja para qualquer coisa na vida de vocês, tá? Levem isso como um mantra para vocês. Disciplina, ele é o único atalho que vocês têm para chegar onde vocês querem chegar, tá? Então, se vocês quiserem aí se juntar a gente, né? Eu deixei aqui, ó, junte seus improváveis e domine o campo de batalha cripto. Já deixa um like aí se esse vídeo agregou alguma coisa para vocês, se foi bacana, se aprenderam alguma coisa. Se não gostaram também, deixa um comentário aqui, por que que não gostaram, o que que a gente pode melhorar. A opinião de vocês é sempre bem-vinda aqui no nosso canal. Quem quiser deixar um comentário aqui embaixo com alguma dúvida, alguma coisa, pode ter certeza que eu vou ler todos, vou responder para vocês a dúvida que vocês tiverem aí. E se vocês quiserem ativar o sininho aí, para sempre receber o nosso conteúdo assim que for lançado, vocês sempre vão ter esse conteúdo aqui, pelo menos umas 2 a 3 vezes por semana. A gente vai estar lançando um vídeo novo aqui no canal. Então, por hoje seria isso. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Até logo. Fiquem com Deus. Um abraço.